Olá, estudante Rachacuca, estou eu aqui, professor Benedito Júnior, para mais uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias, né? Dentre elas, História, Geografia, Filosofia, Sociologia. Só que aqui é tudo junto e misturado, né? A gente não vai trabalhar cada uma na sua caixinha. Nós vamos trabalhar como é cobrado no Enem. Então, por isso que eu me corrigi. Falei História não, Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje nós vamos focar numa tecnologia aqui da história, que são as fontes historiográficas. Vamos começar falando das fontes historiográficas, tá? Vamos lá. A princípio, tudo que foi criado ou sofreu modificações pelo homem pode ser considerado como tal. Então, qualquer vestígio deixado pelo ser humano é uma fonte histórica. Então, para que a gente está falando que é? Para corrigir algo que os historiadores faziam no passado, que era considerar apenas como fonte histórica o documento escrito. Que grupo de historiadores faziam isso? Um grupo que seguia uma corrente chamada positivismo, que era uma corrente liderada aí por Auguste Comte, né, que queria tratar as ciências humanas como se fosse uma ciência exata. Né? O positivismo, durante o início do século XIX, estava bastante forte, né? Inclusive foi um dos movimentos inspiradores aí dos militares que fizeram a proclamação da República Brasileira. O lema do positivismo está na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Na verdade, o lema do positivismo é amor, ordem e progresso. Só que aí a bandeira brasileira falou: não, amor, deixa de lado. Ficou só ordem e progresso. E essa frase mostra bem qual que é a ideia do positivismo, né? É aquela ideia exata. Se tem ordem, de fato vai ter progresso. Basta ter ordem que terá progresso. No militar, quando vê isso, né? Fala, tá vendo? Ordem resulta em progresso. Né? Sabe também é assim, né? E exatamente por essas e outras que o positivismo ficou embaixo, né? Olha só, até o marxismo, que teve tão forte aí até umas décadas atrás na academia, né, tá embaixo, né? Hoje está em alta a escola dos análises, a escola que pensa todos o que é produzido, o que é pensado pelo ser humano é uma fonte histórica, é fonte de história, é importante para a história. Né? O positivismo era aquela história assim, muito centrada nos grandes feitos, nos grandes fatos, nos grandes homens, né? Mulher já era meio deixado de lado. Era aquela história linear e decoreba, e a gente tinha que ficar lembrando que Dom Pedro gritou os mares esperando, e não entendia por quê, mas tinha que saber por que Dom Pedro gritou lá nas margens do Ipiranga. Ninguém sabe quando ele estava naquele dia, né? Estava malzão do estômago. Mas tudo bem, vamos dar continuidade para explicar. E aí, o materialismo histórico, ele vai dar muita importância para as relações de dependência entre os grupos sociais, na disputa de classe, né, na parte econômica. Então vai ser uma história bem carregada, bem voltada para o econômico, para as conquistas, para as disputas, para a guerra, para a relação de dependência, de exploração da burguesia contra o proletariado. Karl Marx vai dizer que o motor da história é a luta de classe, o que movimenta a história é a luta de classe, né? Já a escola dos análises, ela vai abrir espaço para uma história mais leve, mas não menos importante, tá? Ela não vai abandonar a parte econômica, ela não vai abandonar, né, as grandes personalidades. Só que
ela vai colocar na história também as pessoas simples, os acontecimentos simples, né? O cotidiano das pessoas. Então, é isso que é importante na escola dos análises, né? Ela não é uma história, eu recebi uma historinha só para contar uma historinha aqui, ó, que era para ficar tipo contando curiosidades da história. Lógico que não, né? Só que aí ela pega e mostra também muitas outras pessoas. Eu vou tentar encontrar um livro aqui que é desse movimento. Eu vou tentar encontrar aqui, vamos ver se ele está aqui, se eu visualizo ele fácil. Vamos lá, Crowley. Nós temos aqui, quebrando o protocolo, aqui no lá buscar livro. Esse aqui, ó, Manifesto Comunista, Karl Marx, né? Mostra a luta de classe, lança, né, as ideias do socialismo. E esse livro aqui, do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. É um livro de história. Parece, né? Ele está falando de qual político, de qual, né? O Queijo e os Vermes. Ele mostra a história de um camponês, que vai ser preso pela Inquisição. Por quê? Porque ele saía falando por aí que o universo, a origem do universo é da mesma forma que os vermes nascem no queijo, ou seja, nascem de uma confusão, né? Só que ele não sabia, né, que os vermes, os microbinhos que nascem lá no queijo, era porque vai lá a mosca, bota o ovinho, e aí eclode, e aí nasce o bichinho lá, né? Eles não tinham ainda essas ideias de higiene, mas ele acreditava nisso, e ele falava isso, e ele saía propagando isso, né? E aí, lógico, né, contrariava as ideias da igreja sobre a origem do universo. E aí vai ter todo um inquérito da Santa Inquisição sobre esse jovem camponês, né? E esse livro é baseado nesses inquéritos. E é a história de uma pessoa só, uma pessoa simples, mas que reflete toda uma sociedade. Quando eu li esse livro aqui, eu aprendi muito sobre a Idade Média, sobre os tribunais de Inquisição, como que era a sociedade medieval. Né? Esse livro jamais seria escrito por um positivista. Que eu vou falar de um camponês? Então, só para você ter uma ideia, né? A gente pode, a gente pode, né, pegar a história de qualquer uma pessoa, analisar, contextualizar e entender a sociedade como um todo. Nós somos reflexos da sociedade que nós vivemos. Então, a vida de qualquer um, por mais simples que seja, serviria como fonte histórica para entender um período. De qualquer uma pessoa, qualquer uma. Seja ela rica, seja ela pobre. Né? Lógico, a gente estudando os contextos, tentando entender e analisando, a gente entenderia o contexto daquela sociedade. Então, por isso que qualquer vestígio deixado por qualquer ser humano é fonte histórica, serve de fonte histórica, né? Serve de fonte histórica, não é excluído, fala, não, isso aqui não serve. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu falo sobre isso. Um osso humano fala mais a verdade do que muitos livros ou muitas agendas. Por exemplo, alguém pode lá no passado ter escrito numa agenda que ele tinha 1,90 m e depois a gente lê aquele vestígio que foi deixado lá, o documento escrito, e fala, pô, ele era 1,90 m, né, cara? Mas se eu encontrar o fêmur desse cara, o fêmur vai delatar ele, vai dizer que ele estava mentindo, porque o fêmur dele vai dizer que ele não tinha 1,90 m, não. Então, o osso não mente, a gente mente. Então, quando a gente escreve lá, nós vamos escrever, mas o osso não está mentindo. Quem que faz a pergunta para o osso? O paleontólogo.
né? O historiador não faz pergunta para o osso. Quem faz pergunta para o osso é o paleontólogo. Aí o historiador vai ser o culpado que o paleontólogo conseguiu, a não ser que o historiador seja paleontólogo também. Então, as respostas que o paleontólogo tiver, né, do osso, vai servir de muito para a pesquisa histórica, para a construção histórica. Então você vê que o documento escrito pode mentir, o osso não, a não ser que o paleontólogo seja mentiroso. Mas aí outro paleontólogo pode desmentir ele. Um exemplo que nós temos atualzíssimo, através da caixa craniana do nosso imperador Dom Pedro I, nós vimos que Dom Pedro I não era aquele Dom Pedro das imagens que nós temos das pinturas. Foi uma imagem construída, né? Hoje, né, nós podemos saber que ele tinha um nariz torto, que era quebrado, né? Então, uma imagem um tanto quanto diferente da que foi construída por ele, né? Então, todo vestígio deixado por ser humano serve de fonte histórica. Então, aqui nós temos os tipos de fonte histórica. Temos a fonte escrita, são livros, jornais, certidões de nascimento, testamento. A fonte oral, que são os depoimentos e as histórias tradicionais. Vamos falar um pouco dessas aqui. Eu já falei das escritas, a fonte escrita, né, vão ser esses documentos como um todo, né, os jornais, né, lembrando que documento não é só aquilo que a gente leva na carteira, né, todo o material, as fontes históricas que a gente chama de documento. Então, fala documento, né, um osso, pode ser documento, né, um utensílio, também pode ser chamado de documento. Então, quando se chama de documento, não coloca na sua cabeça que é um papel, uma certidão de nascimento, ou um atestado, né? Não. Dentro de uma pesquisa histórica, toda fonte a gente chama de documento. Então, um jornal, uma revista, né, um papiro, vamos lá, mais antigamente papiro, as escrituras, né, numa pedra, vamos dizer, né, como era o Código de Hammurabi, né, e também as que estavam escritas nos tablets de argila, né, escrita cuneiforme, que foram tão importantes, né. Então fala que tablet é algo moderno nada, já tinha tablet lá longe, né. Os Fritzson, né, mostram isso, mas só que os Fritzson não tem nada a ver, tá? Aquilo lá, homem vivendo com dinossauro, não existiu, tá? Tá bom? Você que assiste os Fritzson, não acredite nisso, não. Então, ó, vamos lá, fontes. Vamos falar de fonte oral. Fonte oral, né? Lembra de fala. Então, o que pode ser uma fonte oral? As memórias. As memórias podem ser uma fonte oral, né? Por exemplo, não foi documentado, não foi escrito, vai ser documento quando, né, tiver a gravação do historiador. O historiador fazer a entrevista e tiver a gravação, a gente vai chamar aquela memória de um documento. Então, a gente vai documentar isso. Então, as memórias do seu avô, do seu bisavô, do tataravô, né, se tiver vivo, são fontes históricas, não é história. A gente tem aquela maneira de falar, vovô, conta uma história. Mas, na verdade, a gente ia falar assim, vovô, conta aí as suas memórias, né? Nós temos até exemplo de livros. Memórias de um Sargento de Milícias, né? Que é um livro do Machado de Assis, né? Então, ele usa o termo correto, não é as histórias de um sargento de milícia, são as memórias de um sargento de milícia. Temos também memórias póstumas de Brás Cubas, né? O termo corretíssimo. Um morto, né? Póstumas, um morto está escrevendo, falando das suas memórias, não está contando suas histórias. Por quê? Porque quem escreve história é o historiador. Né? Uma pessoa que não seja historiador, um médico, um professor, de qualquer coisa que seja, ele vai produzir memória, não história. Aí o historiador pode se apropriar dessa memória e aí produzir história, tá ok? Então, por exemplo, alguém pode estar mentindo, aí ele vai cruzar esses relatos, tudo mais, para poder produzir essa memória. E tem aquelas tradições de sociedades orais, né, que eram contadas, né, de pai para filho, né, que foram transmitidas. Algumas tribos indígenas ainda são assim. E aí, né, para a gente
não tem documento, escrito, não está escrito em algum lugar, né? Então a gente tem que ir lá entrevistar o pajé, entrevistar o cacique, né? Para poder saber as memórias daquele evento, né? Por exemplo, se eu fosse escrever a história do Operário, Esporte Clube Operário Várzea Grandense, não, Clube Esportivo Operário Várzea Grandense, né? Que é o operário tradicional. Muita coisa, eu ia encontrar muito documento, mas ia encontrar uma riqueza de depoimentos orais muito grande, de torcedores que ia falar. Eu lembro que era assim, né? Por exemplo, contar como era o Verdão ou o Dutrinhas, sei lá, né? Então é uma história recente, né, que tem muito humano ainda, né? E que ia enriquecer muito essa pesquisa. Só uma ideia, né, de pesquisa, né? Pode servir até de dica aí para futuros mestrandos, né, pesquisarem o futebol regional. Então, você entende agora, né, tão importante é a história oral. E aí, né, história oral a gente vai precisar, é uma história mais recente, uma história mais contemporânea, porque, né, você tem que ter o relato ali da pessoa, não tem muito como você, né, ter uma história mais antiga, você não tem mais as pessoas, né? Você pode ter aí um documento, um podcast, né? Será que podcast é história oral? Eu acho que teria que ser como história oral, né? Como documento oral, né? Não é audiovisual, então os podcasts seriam audiovisual. Tem até aquela piada, né? Minha mãe não manda mensagem, ela manda um podcast, né? Então, tanto que fala, né? É aquela brincadeira que faz com esse. Então, ó, olha só, um novo tipo de fonte. Esse podcast vai estar salvado, né, vai permanecer. Os historiadores do futuro vão poder escutar. E aí, é fonte escrita, fonte oral? Não é escrita, né? Audiovisual, né? É interessante, né? Como que vão transformando também as fontes, né? E os documentos que a gente pode pesquisar. Vamos para os documentos, as fontes materiais. As fontes materiais, elas são arqueológicas e paleontológicas. As arqueológicas são vestígios de construções, instrumentos e utensílios. As paleontológicas são fósseis e restos petrificados de animais e vegetais. Então, a arqueológica, então, separar esses dois tipos de fontes materiais, a arqueológica e paleontológica, às vezes, né, acaba criando uma confusão, achando que a fonte paleontológica é arqueológica e tudo mais. Então, arqueológico, vamos falar primeiro, arqueológico, lembra de arquitetura, não lembra? Arquitetura, arqueológico. Então, e é isso mesmo, essas construções, só que vai além, vai para os utensílios. Então, o universo das fontes arqueológicas são muito grande, né? Aquele videogame ali atrás, ó, aqui é uma fonte arqueológica, aquele som é uma fonte arqueológica, aquele quadro é uma fonte arqueológica, todos esses livros, né? Não vai ser porque ele é uma fonte escrita, né? Mas ali o suporte onde está os livros é uma fonte arqueológica. Todos os utensílios são fonte arqueológica e a própria estrutura, a construção é uma fonte arqueológica. Então, por exemplo, no sítio arqueológico, né, por exemplo, encontra uma construção, né, ele vai, o arqueólogo ele vai vendo ali, e aí encontra um osso, né, aí aquele osso já não é uma fonte arqueológica, né, se for uma ossada humana ali que tiver ali, vai ser uma fonte paleontológica, porque é um fóssil humano, está ali escrito de animais e vegetais, né? Mas no caso, o homem é um animal também. Então entra no campo aí da paleontologia. Então, se for encontrado, vamos dizer, utensílios, é o arqueólogo que vai pesquisar. Se for encontrado um fóssil humano, é o paleontólogo que vai estudar. Agora vem uma interessante, porque a gente produz e produz muito, a fonte iconográfica visual, que entram aí as pinturas, gravuras, as charges, os desenhos e as fotografias. Hoje a gente produz como nunca, né? Todo tipo de imagem, e a imagem que a gente produz e que a gente deixa registrado, aí
no Facebook, no Insta, né? Eles demonstram aquilo que a gente quer mostrar. É aquilo que é valorizado pelo ser humano, né? Às vezes a pessoa critica e fala, pô, verdade, professor, que esse rei aí, ele mandava fazer a pintura dele que não era igual a ele, era diferente. Verdade. E nós fazemos a mesma coisa, né? Os filtros aí do Insta, os filtros aí do Snap, né? Tem até uma música que fala, né? No Instagram, né, era toda top da balada, né? Quando eles encontrou, era toda aquilo lá. Por quê? Tá toda, né, no filtro ali, né? Então, vocês faziam isso, a gente faz também, porque o que a gente quer apresentar, como a gente gostaria de ser, não como a gente é. Como é importante ser, não como a gente é. Então, é natural, o ser humano faz isso. Fazia lá com as pinturas, quem podia, né, mandava fazer um quadro dele, mandava fazer, e hoje as pessoas fazem, né, por meios digitais. Um exemplo de fonte iconográfica mostrando, por exemplo, o que é o belo. Mostrando que o belo não tem uma definição de belo. O que seria o belo? Belo, existe o belo de cada... Belo não é aquele cantor, né? Sempre tem essa piadinha, né? Belo é aquele cantor? Não. O belo, o bonito. Qual que é a definição de belo? Não existe. É o olhar de cada cultura que define o que é belo. É o olhar de cada época que define o que é o belo, né? Essa padronização do belo não existe, né? Por exemplo, hoje, né, tem aí a ditadura da magreza, mas nem sempre foi assim. Lá na antiguidade, na Idade Média, sobretudo, que era a época de muita fome, então a pessoa que era, vamos dizer, curtinha, era bonita, era vista como bonita. E no quadro a pessoa pedia para arredondar um pouco mais as curvas, porque era aquilo belo, né? Se Gisele Bündchen fosse encontrada na Idade Média, o pessoal ia sair correndo dela, porque ia falar, ó, tá com a peste. Lembra da peste? Você já deve ter estudado sobre a peste negra, né? Então, por quê? Porque esse belo da Gisele Bündchen atual não era o belo da Idade Média, tá? Viram como que muda o belo de um período para o outro e como também muda de um lugar para o outro. Por exemplo, lá no Oriente tem aquelas mulheres que usam aqueles colares e ficam com o pescoço parecendo uma girafa. Aquilo é lindo para os homens daquela cultura. O homem acha fantástico, né, ter a mulher que tem um maior pescoço. Para a nossa cultura nem tanto, ou nem um pouco, né? Viram? Existe diferença de belo entre uma cultura e outra no mesmo período histórico. Então isso mostra o quanto importante é compreender as fontes iconográficas e o que a fonte iconográfica quer nos mostrar, quer nos relatar, né? Quer nos denunciar, né? A gente fala sem querer. A gente conta para os historiadores sem querer, né? Você está fazendo isso agora. Daqui a pouco você vai tirar uma selfie aí. Fala, pô, peraí, não, você não tá bom, tem que ser. Né? Você vai estar mostrando o que é bonito para sua época, o que é desejável para sua época. Vamos então dar continuidade. Temos aí elencado então as nossas fontes históricas. Fonte escrita, fonte oral, as materiais paleontológicas e arqueológicas e as fontes iconográficas. Esqueci. O homem da caverna fazia isso quando ele ia lá e pintava na caverna a sua caçada. Será que ele não dava uma aumentada ali? O que as pessoas fazem quando pegam um peixe na pescaria? Quer mostrar, como o cantor Leonardo fez nas redes sociais dele. Fez uma foto com um peixe congelado. Saiu congelado aqui da represa, né?
Ele está mostrando isso, naquela brincadeira, ele está mostrando muito o ser humano, né? O ser humano precisa mostrar, se ele não conseguiu, ele dá um jeito, né? E os seres humanos lá da idade da caverna faziam isso, né? Já registravam os acontecimentos da sua vida. Com certeza já ficavam todo ali quando caçavam um animal muito grande, quando conseguia bater um animal muito grande, quando conseguia ser provedor ali do seu grupo, né? Agora vamos para frente. A memória que você preserva e valoriza. Patrimônio cultural. Bens culturais que têm significado para uma comunidade, para habitantes de uma cidade ou mesmo de um país. Então, os bens culturais que são importantes para aquela sociedade, né, são patrimônios culturais. Nem sempre é importante para todo mundo. Tem gente que torce o nariz quando fala patrimônio cultural. O centro histórico de Cuiabá é um patrimônio cultural. Aí gente fala, para, aqueles casarão caindo aos pedaços, coisa feia, porque não deixa modernizar. Né? Nosso presidente da república, né, fica puto da vida, ó, se encontrar não sei o que lá num lugar, vai lá o IFAM lá, proibir de fazer escavação, de destruir, né? Ou seja, para ele, patrimônio histórico não tem valor. Então, a ciência, né, inclusive colocou no IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma pessoa do turismo. Aí eu te pergunto, qual a importância, né, desse patrimônio? Então, e aí, por isso, né, nós temos esse instituto que vai sobreviver, na graça de Deus vai sobreviver, vai permanecer e vai continuar sendo importante e vai continuar preservando a nossa memória, né? Então, patrimônio é uma memória que a gente valoriza e que a gente preserva, né? Por isso que a gente faz estátuas, por isso que a gente preserva, não deixa destruir, né? Por exemplo, né, os próprios costumes, como cururu, siriri, as danças de cada região, são patrimônios históricos também, que devem ser preservados, mesmo que haja aquele sentimento na juventude, por exemplo, de às vezes ter vergonha, de gostar somente porque é estrangeiro, né, o que acaba sendo um defeito da gente, né, porque a gente acaba sendo subvergente à cultura do outro. A gente acaba aceitando a cultura do outro e vivendo a cultura do outro. Vamos falar de identidade, vamos falar o que era identidade lá na cultura grega, lá dos gregos antigos. Vamos lá então. Conhecemos sua organização política descentralizada, acabamos tendo fortes indícios de que, dentro do mundo grego, existiam povos com diferentes costumes e tradições. Nesse sentido, a comparação entre as cidades-estado de Esparta e Atenas nos oferece um quadro de contrastes, né? Então, identidade, né? Vamos lá. Identidade tem o seu opositor, que é o sentimento de alteridade. Eu me identifico com o meu grupo quando eu falo assim, aquele outro grupo lá são os outros, eu sou mais parecido com você. Então isso acontece muito nas guerras. Aumenta o sentimento de identidade entre aquelas comunidades, né? Por quê? Porque o outro é muito diferente. Eu sempre dou o exemplo do paulista e o nordestino. Eles são diferentes. O sulista, vamos colocar o sulista. O sulista e o nordestino. Eles são diferentes, mas se eu colocar os dois lá na Índia ou lá na China, o sentimento de alteridade em relação a todos os outros, que são muito mais diferentes deles, vai fazer com que haja um sentimento de identidade entre os dois. Vai haver uma aproximação maior do que haveria aqui. Por quê? Por causa do sentimento de alteridade, por causa aí dessa diferença em relação ao chinês, ao indiano. É uma cultura extremamente diferente da nossa. Então, identidade é um sentimento. Quando você se vê no outro, você começa a se ver no outro. Então, isso foi usado muito no nacionalismo, na formação dos estados modernos. Por exemplo, a Itália é recentíssima,
né? Não existia Itália até muito pouco tempo atrás. O Brasil, enquanto nação, é mais antigo do que a Itália, né? A Itália é um dos países, né, que tiveram formação mais recente, né? A gente tem lá, mas Roma é antiga, mas Itália não existia. Existia Roma, o Império Romano, ali na Península Itálica, mas não existia Itália, país, Itália, nação, Itália, né? Aí depois da unificação da Itália, já no século XVIII, que nós vamos ter o início no processo de construção do sentimento de italiano, ou seja, do sentimento de identidade. Aí vamos voltar lá nos gregos. Os gregos também eram cidades, estados autônomas, cada uma por si. Só que aí tinha algo que unificava eles, que era o sentimento de alteridade em relação a tudo que estava fora, que eles chamavam de bárbaros, que eram aqueles que não falavam a língua deles, que é o grego, né? Inclusive a gente chama eles de grego, né, uma imposição, porque eles não se identificavam como gregos, eles se identificavam como helenos, ou como no residente ali da sua cidade-estado, espartano, tebano, troiano não, ateniense, por aí vai, muitas cidades-estado, né? Mas eles se identificavam enquanto helenos. Se você chegasse lá e falava, cadê os gregos, né? Se você viajasse no tempo, chegasse lá e falava, cadê os gregos? Fala, não tem grego nenhum aqui. Hoje, se você é na Grécia, você vai encontrar os gregos porque tem um país moderno chamado Grécia, né? Mas que não tem nada a ver com o que foi a Grécia Antiga. Então, eles não se identificavam como gregos, mas grego era a língua que eles falavam, que unificava eles. Falava, opa, você fala grego, aquele lá não. Aquele vinque lá não fala grego não. Aquele ostrogodo, aquele visigodo, aquele otomano, que lá não é do nosso grupo. Então, o que unificavam eles? A religião, a língua e as tradições como um todo, né? Os Jogos Olímpicos, por exemplo, identificavam muito eles, unificavam eles ali. Então, você percebe que o outro é muito importante para que você haja a identidade, né? O mundo grego se uniu bastante quando houve a guerra contra o exército dos persas, né? Que é muito bem retratado naquele filme 300 de Esparta, né? Filme esse que mostra muito bem, mas tem que assistir os dois para entender muito bem, né? Os espartanos são derrotados. Quem sai vitorioso dessa guerra são os atenienses. E depois vem a guerra entre eles, né? Que é a guerra do Peloponeso, que vai fragilizar totalmente a cultura grega, né? Foi uma tentativa de uma cidade-estado ter a hegemonia, né? Só que aí, lutando entre eles, eles acabam se destruindo. Ainda bem que a cultura deles não foi destruída, foi preservada, porque Alexandre o Grande era muito apaixonado pela cultura grega. Falando de gregos, eu vou encerrar por aqui, vou deixar aquele gostinho de quero mais, e na próxima aula eu vou vir com uma aula, iniciar a próxima aula, falando aí das diferenças que existiam, apesar das grandes identidades que existiam, as diferenças entre essas duas principais cidades-estados do mundo grego, que foram Atenas e Esparta, né, que dividiu o mundo heleno em dois, na Guerra do Peloponeso, né? Então, cenas dos próximos capítulos, né? Obrigado, fique com Deus, cuide-se bem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.